Nesse mês de novembro de 2021 será apresentado o interdisciplinar do 6º período de Direito. Então, se você quer discutir sobre temas da atualidade em decorrência da Covid-19, vem pra cá, na Faculdade de Rolim de Moura, Farol. O curso do 6º período de Direito te convida para esse evento. Seja muito bem-vindo. Chega lá. A trajetória das mulheres tem sido marcada ao longo da história por processos descontínuos, emergentes e transformações sociais, econômicas e políticas vividas no seio da sociedade. Entretanto, alguns acontecimentos históricos contribuíram para despertar a sociedade acerca da questão da mulher. A mulher sempre esteve sob um olhar machista da sociedade, sendo-lhe imposta a responsabilidade e árdua missão de manter a unidade familiar pela prestação do afeto, do acolhimento e suporte. Independentemente das circunstâncias, a mulher é responsabilizada por manter unido o núcleo afetivo da família, seja materno, fraternal ou matrimonial. Eu me chamo Rosane Silva de Castro, sou acadêmica do 6º período da Faculdade Farol de Rolim de Moura. Juntamente com os meus colegas Fernanda Natália, Gustavo Silva, Igor Aparecido e José Douglesmar, sob a orientação do professor José Roberto Coelho Mendes Júnior, iremos apresentar à sociedade um trabalho que foi elaborado no 2º semestre de 2020, cujo o tema é Impacto da pandemia Covid-19 nas configurações do conflito trabalho-família das mulheres. Este trabalho aborda as dificuldades e desvantagens que a mulher vem enfrentando com uma proporção ainda maior devido à pandemia. No período da Revolução Industrial, iniciou-se uma exteriorização do trabalho da mulher, pois com o avanço da industrialização e a necessidade de complementar a renda familiar, as mulheres começaram a ocupar postos de trabalho nas fábricas. No entanto, ficava mais evidente o abismo da desigualdade entre homens e mulheres, pois as mulheres tinham uma jornada de trabalho aproximadamente 17 horas por dia,
com salário de 60% a menos do que o dos homens. Com o passar do tempo, eventos tais como as guerras mundiais, que obrigaram as mulheres a ocuparem os postos de trabalho deixados pelos homens que lutavam nas guerras, e suas lutas por direitos iguais, como uma greve feita por 129 operárias em uma fábrica de tecelagem em Nova York, no ano de 1957. As mulheres foram ocupando seus espaços no mercado de trabalho. No Brasil, a Constituição de 1988, ela dá direitos iguais no seu artigo 5º, no inciso 1º, onde se diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo da nossa Constituição. Na Europa, no século XVIII, com os ideais de justiça e fraternidade, com a Revolução Francesa, homens e mulheres começaram a perceber que a desigualdade ou era para todos os indivíduos ou não era para ninguém. Em meados do século XIX, com a Revolução Industrial, o modo de vida familiar tradicional começa a sofrer transformações. A mulher foi encarada pela primeira vez como um problema social. Além disso, a sociedade vivia o auge das correntes positivistas. Com a modernização dos tempos de cargos e lideranças empresariais, organizacionais e políticas, passou a contar com lideranças femininas. Entretanto, com grande dificuldade de inserção em razão do mundo masculino em que estavam submergidas. Na sociedade pós-moderna, a mulher estava submetida ao poder patriarcal e, posteriormente, ao poder marital. Encontra-se submergida às vontades masculinas, com a voz calada e pensamentos suprimidos. Portanto, a história das mulheres surge como campo definitivo, principalmente a partir da década de 60. Portanto, a história das mulheres surge como campo definido, principalmente a partir da década de 60 do século XX. A trajetória é marcada pela angústia vivida entre o ideal e o real. O conflito vivido entre o desejo do ideal e o fracasso de não tê-lo alcançado leva a construir uma realidade sobre si mesma e sobre sua vida em busca de uma adequação social. A função da mulher é como esta vem se destacando ao passar, que também sofre a marginalização, muitas vezes pelo simples fato de ser mulher. Ora, mas isso, em pleno século XXI, não é um tema superado? Deveria ser, mas infelizmente não é. Sob essa ótica que o artigo proposto será desenvolvido. No Ocidente é comum a cultura cristã. Tal cultura tende a secundarizar o papel da mulher na sociedade e ainda tenta velar as violências sofridas, quando não romantizar, normalizar tal prática, pois até onde vai o alcance da legislação brasileira para garantir a proteção e a superação e a equidade? Nesse sentido, o presente artigo visa ampliar a visão social da mulher e situá-la no processo histórico, dando ênfase às leis de proteção à mulher, bem como os institutos que as executam. Esclarecemos que o campo do direito, melhor dizendo, o profissional, tem por primazia a construção do direito e nesse sentido que será conduzido o trabalho, avaliando o que está dando certo e apontando os resultados negativos. Mas como fator predominante é a construção do direito, oferecer soluções. Dentro desse cenário pandêmico, podemos ver a sobrecarga imposta à mulher, que diante dos fatos narrados anteriormente a coloca como aquela que é heroína, uma vez que a sociedade elogia que consegue realizar inúmeros
várias atividades no decorrer do dia. Portanto, durante a pandemia, esse fato não foi afastado, e sim dobrado. Tarefas que eram a fim de auxiliar passaram a ser exercício fundamental, como as atividades escolares. Tais mães exercem o papel de professora ou professor para garantir a escolarização dos filhos com a mesma qualidade como se na sala de aula estivessem. Sabemos muito bem que a desigualdade de gênero não é novidade no Brasil. Pelo contrário, ela é histórica, enraizada na nossa cultura. Diante disso, podemos concluir que no ano de 1970, as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, exercendo profissões importantes para o desenvolvimento da sociedade. Elas eram, em grande parte, costureiras, professoras e funcionárias do comércio. Hoje, nós, mulheres, trabalhamos como engenheiras, advogadas, médicas. Outro dado relevante, que no ano de 2007, por exemplo, elas representavam 40,8% do mercado formal. Já no ano de 2016, passaram a ocupar 44% da validez trabalho no mercado. Uma informação relevante sobre a contribuição da mulher no mercado de trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o Brasil poderia expandir sua economia em até 382 bilhões ao longo de 8 anos. Isso dependeria de um aumento de 1,4% a inserção das mulheres no mercado de trabalho até o ano de 2025. Por trás dessa meta está uma questão lógica. Um país só é capaz de se desenvolver se houver igualdade e justiça social. Moreira diz que para uma pesquisa científica ter fundamento é necessário que ela apresente objetivos definidos e de forma clara. Isto é, um objetivo definido e de forma clara facilita o entendimento do interlocutor. Dessa forma, a metodologia deve ser trabalhada em 3 critérios: a coleta de dados, a interpretação dos dados e a conclusão sobre a interpretação dos dados coletados. Dessa forma, além de a pesquisa ter uma fundamentação rápida e fácil, ela gera também uma base jurídica e científica sobre o assunto, tornando claro o caminho entre o objetivo final e o caminho percorrido até esse objetivo. Após coletados, os dados foram analisados através da pesquisa quali-quantitativa, uma vez que era a mais adequada para o tratamento dos dados. Foi necessária uma triangulação, uma visão de várias formas, uma visão micro e uma visão macro, analisando-se a situação pessoal do agente, bem como a situação social do agente, influenciariam diretamente em qual seriam os resultados dessa influência. Na perspectiva qualitativa, ela pode apoiar a quantitativa e vice-versa nessa situação. Devemos olhar o problema de uma perspectiva cultural e uma perspectiva social. E a pesquisa quali-quantitativa se torna extremamente adequada para a situação do caso concreto. Todas as formas de abordagem e métodos de pesquisa anteriormente descritos serão utilizados na formulação deste artigo. Para a coleta e interpretação dos dados e análise posteriormente, e por fim a conclusão dos dados que foram coletados e analisados, que se fazem necessário para o desenvolvimento da pesquisa. Num segundo momento, a apresentação será adotada em decorrência do Covid-19, essa situação excepcional, por meio de uma produção de um vídeo audiovisual que será exposto nas redes sociais dos integrantes do grupo, sendo as redes sociais o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. A idade das participantes está disponível na figura 1 e ficou definida da seguinte forma:
De 15 a 20 anos, temos 5% das participantes. De 20 a 30 anos, temos 19% das participantes. De 30 a 40 anos está a maioria, em 49% das participantes. E de 40 a 50 anos, 27% das participantes. Quanto à distribuição das tarefas, a maioria, ou seja, 28,6%, responderam que não houve alteração durante a pandemia. Ou seja, a distribuição de tarefas não foi redividida. Então, você já tinha o trabalho e o estudo, ou trabalho ou estudo, e a criação dos filhos, e as tarefas de casa que não foram divididas. Por outro lado, foram aumentadas, haja vista pelo isolamento social, todos estão concentrados naquela situação. Em relação às aulas remotas que foram trazidas em razão da pandemia, quem ajuda o filho nas atividades foram divididas da seguinte maneira: 10,3% responderam afirmativamente que sim, ficando apenas com a mãe a responsabilidade. Então, 10,3% das mulheres são as únicas responsáveis pelos. Para análise desse cenário, em que a mulher se encontra em razão do período pandêmico da Covid-19, foi utilizado um formulário disponível no apêndice. E como o foco foram as mulheres, foram entrevistadas 38 mulheres, alcançando a região da Zona da Mata do estado de Rondônia e optando preferencialmente por perguntas que sejam abertas, a fim de que fossem descritos pessoalmente por cada uma das entrevistadas qual é a experiência da história, qual a experiência que foi formada durante esse período pandêmico, a que situações elas foram submetidas e qual a consequência dessas situações a que foram submetidas as mulheres no período pandêmico do Covid-19 na região da Zona da Mata. Em qual município está domiciliado a participante? 87% se localiza no município de Rolim de Moura, 7% está em Porto Velho, 3% está em Castanheiras e 3% se localiza em Jaru. No gráfico da figura número 7, ele responde a seguinte questão: teve a possibilidade de fazer o trabalho remoto? 49% das participantes responderam que não. 51% das participantes responderam que sim, tiveram a possibilidade de fazer o trabalho remoto. O gráfico de número 8 demonstra a idade dos filhos. A idade dos filhos ficou da seguinte forma: de 0 a 12 anos, 19%. De 13 a 17 anos, 12%. E de 18 anos ou mais, 69% das participantes. A pesquisa tem um viés exploratório, o qual consiste na investigação do tema apresentado pelos autores e apoiado na pesquisa bibliográfica, onde foram coletados os dados a partir da pesquisa de livros e artigos científicos. Trata-se de uma pesquisa com duplo viés, um viés bibliográfico, onde há uma fundamentação, há um estudo teórico no sentido de descobrir pelos teóricos qual a opinião e a posição sobre a justificativa da situação, e um conteúdo prático, um segundo conteúdo analisado durante a pandemia. Através dessa pesquisa é possível receber algumas conclusões se a atual teoria está compreendida também na prática, se as situações de fato continuam acontecendo e quais são as suas razões, quais são as suas consequências, quais são as situações sobre as quais as mulheres estão sendo submetidas sobre a condição do Covid-19. Para concluir sobre a análise do impacto da pandemia do Covid-19 na configuração do conflito trabalho-família das mulheres, pôde-se perceber que as mulheres realizaram importantes transformações em sua participação na sociedade extralar. É perceptível a presença das mulheres, a partir da Revolução Industrial principalmente, em cargos políticos, em direções de empresas, nas mais variadas profissões, conquistando a sua independência financeira. Mas é necessário analisar esses avanços com certa cautela, pois eles podem nos levar a ter a falsa percepção de que aqueles paradigmas de que as mulheres eram apenas exclusivamente para as tarefas do lar, para cuidar do marido, do filho, enfim, da família, acabaram, mas esses paradigmas ainda perduram. O presente estudo nos mostra que há ainda um grande abismo entre homem e mulher no tocante à igualdade.
É perceptível, através deste estudo, que a maioria das mulheres trabalham fora, ou seja, tem um trabalho extralar. No entanto, ainda assim, são elas as responsáveis pelo trabalho no lar, pelo cuidado da família, pelos afazeres domésticos. Durante esse período da pandemia, desse período de exceção, em que todos ficaram em casa por um bom tempo, também principalmente os homens, pôde-se perceber que ainda assim não havia participação dos homens nos afazeres domésticos. Ainda assim eram exclusivamente realizados pelas mulheres. Sendo assim, leva-se a entender que o problema maior da sociedade contemporânea é esse machismo estrutural enraizado que está na sociedade, levando as mulheres a se submeter à dupla jornada de trabalho quando elas buscam um segundo trabalho para conseguir a sua independência financeira e a sua maior participação no mercado de trabalho. É necessário que isso acabe e que deve acabar inicialmente com a participação do Estado. É preciso que o Estado implemente políticas públicas, é preciso que o Estado implemente políticas afirmativas a fim de que as mulheres consigam conquistar a igualdade material perante os homens.